Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart e estou comigo com o Bruno. Buenas, pessoal, vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio falando aqui direto da Expo Inter 2024. A gente tá super feliz aqui, vocês já estão vendo, né? Nosso cenário tá um pouco diferente. A gente tá falando aqui direto da casa do Jornal do Comércio, que é o nosso parceiro. E cedeu o espaço para a gente poder gravar aqui. A gente está compartilhando o espaço do Jornal do Comércio, então muito legal poder trazer o Pé no Barro Podcast para falar com gente muito bacana, que seria muito difícil a gente poder falar no estúdio lá em Porto Alegre, né, Bruno? Isso aí, e tu teve que botar o pé no barro, né? Que não gosta muito de... Tá um barreiro aqui mesmo no estacionamento aqui. Botar o pé no barro é sair do ar-condicionado, sair do escritório, é bacana, porque a gente, como eu falo, né? A gente consegue encontrar, todo mundo vê a realidade, vê como... um indicador que ele é meio subjetivo, mas é o ânimo. O quanto as pessoas estão animadas, o quanto o produtor rural tá com ânimo de fazer uma nova safra, tá com ânimo de reconstruir. A gente vem, né, uma Expo Inter marcada aí pela reconstrução do estado, mas a gente sente que com tudo que vem tem um otimismo muito grande, né? O otimismo tá presente. Há alguns anos a gente vê todo mundo meio cabisbaixo para baixo, mas eu acho que o sentimento de reconstrução, renovação, né? De garra, né? De garra tá colocando todo mundo para cima e vai ser uma excelente feira. E o parque é um exemplo disso, né, Bruno? Se me pegar 60 dias atrás, isso aqui tá. As fotos daqui é um negócio impressionante. O quanto o pessoal trabalhou rápido para deixar tudo em ordem e fazer esse evento acontecer. Isso aí. Vamos lá apresentar para o nosso convidado? Vamos falar, né? Hoje nós vamos falar um tema super interessante, né? Que cada vez mais vem fazendo parte, tomando parte do agro, né? É claro que a questão dinheiro, financeiro, ela sempre foi muito importante, mas agora, assim, as outras formas de chegar, né? Então, a gente tem uma geração que foi acostumada, cara, eu tenho que bater na porta do Banco do Brasil, e se o governo não mandar dinheiro, eu não consigo plantar minha safra. E agora a gente tem vários mecanismos que estão sendo criados e já são super presentes no agro, e a gente vai estar conversando sobre isso. Nós estamos hoje aqui com o Christian Fumagalli, vice-presidente operacional da Ecoagro, né? A Ecoagro é a maior securitizadora do Brasil. Então, Christian, obrigado aí por pelo convite. Ter dado esse tempo para nós. A gente sabe que a agenda é corrida, né? Vem de São Paulo, sempre naquela correria toda, e tá vindo prestigiar a feira, né? Visitando clientes, trazendo... Isso, a gente aproveita sempre a Expo Inter, né? O segundo ano que eu venho a presenciar a feira. Acho que vocês citaram, né, o momento de renovação do Estado. Eu sou de São Paulo e acompanhei o drama de vocês, o que aconteceu com o Estado de longe, igual a maioria da população brasileira, né? E olhar hoje a feira, realmente eu me impressionei, eu achei que ela não estaria tão grande igual ela está, tá? Povo gaúcho resiliente, né? Forte. Então, para mim foi bastante gratificante, estou muito contente de estar aqui, e principalmente nesse ano, que sei que é um ano diferente, um ano de quase um recomeço aqui para o estado e para o agronegócio também aqui do Rio Grande do Sul. E trazendo aí, né, a gente conversava um pouco antes, trazendo ideias alternativas, né? Sim. Formas de também ajudar a reerguer, de colocar cada vez mais para frente o nosso agro. Isso aí, falar um pouquinho só do currículo do Christian, né? O Christian é advogado, né? Tem uma vasta experiência jurídica em diferentes escritórios especializados na carreira de estruturação e operações do agro, atuando na emissão de diversos produtos financeiros, formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduado em Master Law em Mercado Financeiro e de Capitais, especialização em Finanças, ambos no INSPER e Fintechs pela Universidade de Harvard. E é sócio, né? Sócio do grupo Ecoagro. Como diz aqui, o cara é ninja. Não, fera. Currículo mente um pouquinho, né? Currículo mente um pouquinho, mas eu sou aquele advogado que nunca assinou uma petição na vida, tá? Então, eu desde o começo da carreira sempre atuei na estruturação de operação financeira e desde quando eu era estagiário já com agronegócio, tá? Então, já são quase 20 anos atuando única e exclusivamente estruturando e olhando esse mercado de financiamento privado do agronegócio, tá bom? Então, acho que fala de advogado, fala direito, mas no final do dia foi muito mais do outro lado do que como advogado. Esse é um tema interessante, o Armindo vai querer pagar a conta primeiro, né? Eu tô já olhando aqui pra... É um tema interessante porque é um cara que tu já faz a tua carreira dentro do agro, né? Dentro do agro, sempre, Então, eu comecei... já na faculdade eu já não me via advogando, né? Então, mas já estava ali no terceiro, quarto ano, era mais fácil terminar do que começar uma outra do zero. E eu tive acho que até a sorte, né, em um dos estágios que eu fiz,
foi com um advogado muito famoso do agro, Renato Boranello, e no quarto para o quinto ano da faculdade foi quando eu conheci o agronegócio. Ali eu me vi exatamente no que eu estava procurando dentro do direito, né? Olhando a estruturação de operações e principalmente conhecendo um pouco do agro, né? Em 2008, eu atendia já a Ecoagro no escritório. Foi quando o Moacir, né, que é o sócio fundador da Ecoagro, me fez o convite para ir trabalhar com ele. E um dos pedidos que eu fiz foi, eu não quero trabalhar na área jurídica, eu quero trabalhar fora dela, né? E eu fui trabalhar no back-office, né? Porque o back-office era onde você conseguia aprender e olhar o todo, né? Ainda hoje, dentro da Ecoagro, eu digo que é a área que a gente consegue formar as melhores pessoas, as pessoas com uma visão mais ampla do todo, por quê? Porque é a área onde, pelo menos, durante a estruturação, a liquidação, até a gestão das operações, pelo menos uma vez o negócio passa ali dentro, né? Então, eu fui para o back-office e aí foi onde eu comecei a entender toda a parte de estruturação, a parte financeira. Voltei para o jurídico, não teve jeito, né? Eles não deixaram por muito tempo. Estão precisando de um cara, e acho que aquilo vai devagarinho, né? Dá uma olhadinha aqui, dá uma mão, e tu que conhece. E aí fui puxando de novo, depois comecei a trabalhar mais na área de representação da empresa mesmo, né? Na parte de relação com investidores, na parte de estruturação. Em 2018 me tornei sócio e fiz toda a minha carreira basicamente dentro da Ecoagro e trabalhando, estruturando operações do agro, né? A Ecoagro, ela tem esse DNA do agronegócio. A gente, em 2015, 2016, já tinha se tornado a maior securitizadora agrícola, né, do Brasil. E a gente começou a receber muita proposta para estruturar operações imobiliárias também, né? Porque o mercado forte de securitização, ele é o CRA, né? Que é o mercado agrícola, ou o CRI, que é o mercado imobiliário. Mas a gente não aceitou, né? A gente olhou para o que era a nossa missão, o que era o nosso objetivo, o que era até o nosso histórico e o que a gente gostava de fazer e acabou ficando 100% no agro. Então, hoje, também casa de agronegócio que estrutura operações. Acho que a gente, securitizadora, com certeza é a única que atua só no agro, né? Em 2019, a gente também começou uma gestora, e essa gestora de recursos também com foco 100% agro, tá? Então a gente só tem hoje dentro de casa a gestão de fundos que tenham de alguma forma a vinculação, que concedem recursos para o agronegócio, tá? Então tanto securitização quanto gestão, o nosso ramo, o nosso negócio hoje dentro da Ecoagro é 100% agro. Show, muito bom. Já vamos aproveitar sim. o espacinho para nós pagar a conta aqui, pagar os recordes. Falamos de dinheiro, né? Vamos pagar os boletos aqui. Falar dos nossos parceiros. Primeiro, falar dos parceiros especiais que nos trouxeram aqui para dentro da Expo Inter. A Elicit Plant, que é uma multinacional francesa que está chegando no Brasil, trazendo uma gama, né, de produtos bioestimulantes que eles induzem a resistência da planta a estresse hídrico, né? Tem chamado de bioclimaticidas, né, Bruno? Então, é uma empresa que tem entrado muito. A gente participou até da entrada deles no Brasil, estão ganhando espaço no mercado. Então, se você quiser saber mais um pouco da Elicit Plant, entre em contato através do Instagram, @elicit_br. Também a Farsul Jovem, né, que é a comissão jovem da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que tem como objetivo, né, formar jovens, lideranças, trazer eles mais próximos, né, dessa questão toda sindical, política, também identificar novos líderes dentro, né, do agro, e também a formação, levar conhecimento. Então, se você quiser entender mais sobre a Farsul Jovem, se você é jovem até 35 anos, né, quer montar o seu grupo, né, jovem dentro do sindicato rural ou quiser participar, entre em contato com a Farsul Jovem através do @Farsul Jovem. E também os nossos outros parceiros do Pé no Barro Podcast, a Premix, que é uma empresa voltada, né, para soluções integradas na pecuária, tem como o principal negócio, né, a nutrição animal. Então, se você quiser saber mais, quiser produzir mais, entre em contato com a Premix através do supervisor de vendas aqui no Rio Grande do Sul, que é o Thiago, tá aparecendo no WhatsApp na tela, ou através do @Premix_.
@Nutri. Também a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência e Agronegócio, uma empresa voltada para consultoria técnica e também consultoria em gestão empresarial. Até a CIA está com uma promoção especial aqui na Expo Inter, né, para consultorias do agronegócio. A pecuária está vivendo um momento de transição de mercado, então é fundamental que quem esteja no negócio, né, esteja preparado e organizando o seu negócio, né, para colher frutos no futuro e também organizar a casa, já que a gente está num momento bastante importante. Então entre em contato com a CIA através do Instagram, CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br, e a Sunny Esteban, a nossa moda oficial aqui do Pé no Barro Podcast, né? A gente está hoje vestido aí com as roupas da Sunny Esteban, a maior franquia de moda equestre do Brasil. Então entre em contato @Sunny Esteban. Isso aí, não esqueça de nos seguir nas redes sociais aí, @Pé no Barro Podcast. Isso aí. Seguir, compartilhar, recomendar. Isso aí. E aí, indo nessa linha, assim, Cristiano, tu falou muito de securitização. E para quem está nos ouvindo, como são assuntos que são novos, né? Nós não estamos falando de seguro, nós estamos falando de outra coisa. Não é o seguro agrícola, não é aquele seguro que é feito quando se tem um problema. O que é a securitização? Bom, eu sempre, quando falo de securitização, e eu acho que foi muito feliz a tua introdução, porque a gente, quando fala, o que você é? Eu sou uma securitizadora. Normalmente o pessoal entende seguradora mesmo, tá? Então, assim, eu não sei se você já tinha tido essa experiência de escutar dessa forma, mas é exatamente isso que acontece, tá? Eu imaginei porque eu conheço a turma. Sim. Então, assim, quando você fala, sou uma securitizadora, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é, então é seguro. Não. É totalmente diferente, tá, pessoal? A securitização é mais uma forma que o mercado de capitais, né? Então, separando aqui antes, né? Você tem o mercado financeiro e o mercado de capitais, né? O mercado financeiro, de uma forma bem prática, né? O mercado financeiro é toda vez que você tem entre os participantes a intermediação bancária, tá bom? E o mercado de capitais é toda vez que você tem essa concessão de um crédito sem a necessidade de uma instituição bancária estar intermediando, tá? Então, as securitizadoras no Brasil, né, as gestoras de recursos, os fundos de investimento. Então, quando você olha lá no teu banco, posso investir num fundo X, num fundo Y, tudo isso está dentro do mercado de capitais, né? Posso comprar um CRA, posso comprar um CRI, né, que são certificados de recebíveis do agronegócio, certificados de recebíveis imobiliários. Tudo isso são títulos de renda fixa que estão dentro do mercado de capitais, tá? Que é exatamente onde a gente atua, tá bom? O EGAF11 entra aí? O EGAF11 entra aí. O EGAF11 é um título de renda fixa, né, emitido por um FIAGRO, que é gerido pela Ecoagro, e o EGAF11 é um título do mercado de capitais. Depois a gente fala nele, só para... Tá bom, legal. Vamos falar... E, bom, eu acho que quando eu falo, né, principalmente em cursos e coisa que vale de securitização, eu gosto de usar um exemplo bem simples, né? Que é você, final do ano, no Natal, quando resolve ir lá e comprar uma TV nova numa loja dessas de varejo grande, né? Então você chega lá e fala, pô, legal, aquela TV ali custa R$5.000. Eu olho para o meu bolso, para minha conta corrente, o 13º não deu, né? Ganhei ali R$1.000. Eu falo, preciso dar 1.000 de entrada e falta 4.000, mas quero levar aquela TV. O que você faz? Você vai lá, parcela aquilo em 10 vezes, dá uma entrada, pega os outros R$4.000 e parcelas fixas aqui, tá assim, sem falar de juros, de coisa que valha, parcela em R$400, 10 vezes de R$400, né? E aquela rede de varejo recebe aquele R$1.000, te entrega o produto, só que ela não pega o dinheiro na totalidade e ela precisa continuar girando a atividade dela, né? O que ela faz com este seu financiamento? Ela pega, vai numa instituição, numa securitizadora, num fundo de investimento e faz o desconto deste título, ou seja, alguém oferece para ela e fala, olha, o Bruno me deve aqui 10 parcelas de R$400, vamos antecipar este recurso. Ao invés de você esperar 10 meses para receber, eu te pago à vista agora R$3.500, né? E eu acabo comprando o risco de crédito daquela empresa que ela detém contra o Bruno e eu passo a receber este valor. Quando a empresa faz isso, o que ela fez? Ela securitizou o teu crédito, tá? Ela transferiu o risco, recebeu à vista o que era a prazo e a partir dali alguém, uma instituição,
né, normalmente regulada pela CVM, que é o nosso caso, passa a ser o detentor deste título, detentor deste crédito contra a pessoa que foi. E aí o que as empresas fazem? Transformam o contas a receber dela em caixa e continuam girando a atividade dela, sempre com um custo financeiro envolvido ali, que é a taxa de juros, né? A taxa de desconto que é envolvida nessa transação. Então, assim, acho que de uma forma bem prática, tá? Securitização é transformar esses ativos ilíquidos que estariam parados lá no seu balanço em ativos líquidos, em caixa, com alguém comprando este risco de você. Chegou na revenda, na cooperativa, foi lá e compra muito nessa questão do prazo safra, né? Fez uma compra. O famoso 30 do 4. Famoso 30 do 4. 30 do 4 Até eu peço a vista para saber, mas vamos fazer 30 do 4. Aí o cara vai lá, pede o 30 do 4, comprou 100 mil reais e levou o produto e era só o fio de bigode. Sim. E aí muitas vezes não tinha nada, né? O cara da revenda da cooperativa ficava na esperança que 30 do 4 tu ia voltar para pagar aquela conta. Obviamente tem todo um desenrolar de safra, todo o acompanhamento. Como que começa a transformar, o que é a garantia, né? O que eu deixo, eu levo o produto, deixei uma dívida, eu assino a tal da duplicata, eu dou a CPR, né? São ferramentas que começaram a aparecer cada vez mais no agro, né? E a gente vem numa cultura de não posso pedir nada para o meu produtor, ele não quer assinar. Conta um pouquinho dessa... Tá bom, então hoje eu digo sempre que você citou as revendas, né? Mas toda empresa que trabalha no agro hoje, fazendo esse fornecimento, principalmente dos insumos, ela tem uma característica muito particular para mim, que elas são quase que um mini banco. Por quê? Bruno citou bem. Ela vende aquilo à vista para sempre receber no prazo safra, né? Então, 30 do 4 ali é uma data, 30 do 4, 30 do 5... Eu brinco com a minha equipe no escritório e falo assim, vocês podem tirar férias qualquer mês do ano, a partir de 1 do 4 até 30 do 7. Se alguém me pedir férias, não existe, entendeu? Por quê? Porque tudo que a gente faz agora, tudo que a gente estrutura de setembro, outubro, novembro, dezembro, vai vencer no 30 do 4, no 30 do 5, porque é o ciclo de produção do agro, né? Então, diferente, por exemplo, do exemplo que eu dei da TV, lá eu posso comprar a TV a qualquer tempo do ano. No agro, não, né? O agro tem ciclo de produção e você precisa respeitar isso. Bom, as revendas, as cooperativas, aqui no Sul, cooperativa é muito forte nesse tipo de atuação, né? O que a gente utiliza mais no momento em que se faz a venda ou a entrega deste produto, normalmente se emite ou uma duplicata ou uma CPR, tá? E aí a revenda, a cooperativa, de posse desta CPR, de posse dessa duplicata, ela faz o mesmo movimento que eu citei aqui no exemplo do começo, né? Ela vai lá na securitizadora e oferta aquilo, ou normalmente o que se faz é juntar um pool de recebíveis. Então, o do Bruno, do Armindo, do Christian, o do João, né? Você junta um valor financeiro, até porque quanto maior você conseguir juntar de títulos, você tem algumas características que são importantes. Você tem uma diluição do risco, você tem uma diluição de custo fixo, né? Então, se um produtor pequeno tentar fazer um negócio desse, normalmente o custo dele é muito alto, né? Quando você junta um pool de produtores, você tem uma carteira muito maior, um volume financeiro muito maior, você consegue diluir alguns custos fixos que você tem para implementar uma operação dessa. Você consegue diluir até o risco para o investidor, porque ele não vai correr o risco só do X, Y, Z. São, às vezes, carteiras com 200, 300, 500 nomes, né? Então, você tem uma diluição do risco também. Duplicata e CPR hoje são títulos muito utilizados, tá, para esse tipo de operação. Mas aí poderia ser um CDCA, poderia ser um CDAWA, enfim. O agro hoje no Brasil, o financiamento privado do agro no Brasil hoje, tem uma particularidade que eu acho que ela é muito positiva. Tá? Disso a gente não pode reclamar. A gente pode reclamar de um monte de outras coisas, né? Mas se a gente pegar toda a cadeia do agro, você tem pelo menos um título do setor privado que você poderia utilizar para fazer uma operação financeira e captar recurso. Tá? Então, não existe nenhuma lacuna, na minha opinião, hoje, de qualquer tipo de atividade que o agro faça
que o setor privado não conseguiria estruturar de acordo com um título regulado, né? E esses títulos já foram muito testados ao longo dos anos no judiciário, pelas instituições financeiras. São títulos seguros, tá? Então, não dá para se falar hoje que você não tem um título que poderia não abarcar uma parte da relação. Para essa relação, que é o 30/4, maioria das carteiras são formadas nas revendas e nas cooperativas via duplicato e via CPR, né? Aliás, CPR é um título muito forte, tá? Existem empresas, as multinacionais, que até dão desconto para os produtores para quem lastrear, essa relação comercial com CPR, né? Por quê? Porque a CPR, o produtor ao longo do tempo entendeu que ele precisa performar aquele título, né? Ele às vezes deixa de pagar uma conta por uma dificuldade, mas não performar, não pagar a CPR, não entregar o produto, isso é muito difícil de acontecer. Então, a CPR ela tem uma força bastante grande do ponto de vista de risco, tá? Deixa eu só perguntar do outro lado daí, né? Então, por exemplo, se a cooperativa ou a empresa tem aquele monte de contas, vamos chamar assim para ficar mais fácil. Tem aquelas várias contas, chega para a Ecoagro e fala, eu tenho essas contas aqui. E aí, qual que é o trabalho da Ecoagro nesse processo e como é que isso depois vira um CRA? Como é que fica essa relação toda? Tá bom, o que a gente faz, tá? Então, as empresas que fazem a estruturação dessa securitização, a gente avalia algumas condições, né? Então, eu olho primeiro quem é este cedente, né? Então, eu estou imaginando uma operação de carteira de recebíveis, uma operação diluída, uma revenda que... Posso te provocar? A Cotribá é um cliente de vocês, uma cooperativa aqui do Sul, e fez várias operações com vocês. Usa ela talvez aí como pode ser? Muito bom. Obrigado, tá, por me permitir falar o nome da Cotribá aqui. Eu tenho uma relação... Depois a gente manda o boleto para eles. Tenho uma relação muito próxima e muito positiva com eles. Eu gosto da gestão, eu gosto das pessoas, eu gosto do que eles fazem pela cidade do ponto de vista social, né? Então, poder usar a Cotribá como exemplo é bastante positivo para mim, tá? Então, o que a Cotribá faz? A Cotribá tem todos lá os seus cooperados que ela faz esse fornecimento de insumos. E ela, em contrapartida desse fornecimento de insumos, os produtores emitem para ela CPRs, né? Aqui no Sul, uma particularidade positiva do estado é que, como você tem produtores em pequenas propriedades, você consegue em carteiras com uma diluição bastante grande, tá? A gente, num primeiro momento, analisa o histórico dessa carteira. Eu vou lá na Cotribá e falo, olha, você me dá os últimos 3 anos de histórico de todos os seus produtores. A gente avalia e enumera quais são os clientes que têm um histórico positivo e quais são os clientes que têm um histórico negativo. E o percentual disso. Normalmente, tá? Esse percentual de clientes com histórico negativo é muito baixo. O que eu faço? Bom, a partir daquilo ali eu aprovo um limite de crédito para desconto dessa carteira de recebíveis e também aprovo os critérios que eu vou utilizar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma operação de R$1 milhão, o produtor não pode ter mais do que 2%, 3% de concentração, tem que ter um histórico com a cooperativa de no mínimo 3 anos de entrega, tem que ser cooperado, tem que ser através de uma CPR, a taxa de desconto que vai ser aplicada vai ser a taxa X. A Cotribá ainda tem um ponto positivo que ajuda muito o cooperado dela, tá? Que ela toma no CRA, quando eu monto esse CRA, eu posso, de alguma forma, diluir ele em classes, tá? Então, eu vendo a mercado diferentes classes. E a Cotribá, ela toma em todas as operações dela, o primeiro risco. Então, o risco que seria das primeiras perdas, ou seja, se eu tiver a primeira inadimplência dessa carteira, ela absorve. Ela é a primeira avalista, vamos chamar assim. A primeira avalista de um percentual da operação. E isso faz com que o custo diminua, né? Por quê? Porque o investidor, quando olha aquilo, ele olha aquela carteira de recebíveis e ele fala, tá bom, com tudo que foi estruturado, com todos esses critérios e com esse histórico, eu imagino que vão ter ali 2, 3, 4% de inadimplência ao longo do tempo, tá? Que é normal. Quando a Cotribá vem e fica com 15%, 20% das primeiras perdas, ele olha e fala, bom, isso aqui tem que dar errado pelo menos 4, 5 vezes até chegar em mim. E aí, o custo que eu tenho de capital para acessar para comprar aquela operação, ele diminui, né? Então,
não é só você ter essa carteira, mas como também esses entes atuam, é bastante importante. O quanto eles estão dispostos a assumir de algum risco faz toda a diferença, tá? E aqui, de novo, nas operações que a gente fez com a Cotribá, a gente tem CPRs desde de 20 e 30 mil reais, tá? A CPRs de 2, 3 milhões de reais, né? Então eu consigo desde o pequeno produtor, do cooperado, até o produtor maior. Todos eles com as mesmas condições, com os mesmos prazos de pagamento e respeitando exatamente a forma como ele atua, tá? Aí a Cotribá pegou esse dinheiro e botou para girar de novo, para pagar os insumos que ela comprou, que comprou melhor, para comprar outros insumos, ela vai fazer esse giro. Só pra fazer, Não é... Deixa eu fazer só o link, então, só para bem didático. Então, tem essas contas na mão, vocês vão avaliar o risco disso de acordo com inadimplência, o número, o volume todo. Hoje a inadimplência do agro está rodando na casa do que? 1,5, né? Isso tem variado bastante, né? A gente tem que olhar, né? Eu até comentei com vocês aqui antes da gente começar, a questão do agro Brasil, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem diferentes regiões, a gente tem dimensões continentais, né? E a gente tem estados que representam quase que um país inteiro fora daqui como produção, né? Acho que o Mato Grosso é o primeiro estado do Brasil e o Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabiam, é o segundo estado de produção de grãos, né? Sim. Estado muito importante. 2 com características, o Mato Grosso com latifúndio e aqui com propriedades menores, né? Então, quando a gente olha todas essas condições, depende muito de onde eu estou falando, tá? Então, esse ano, a gente teve eventos aqui no Sul, principalmente o Sul já vinha com 2 ou 3 anos de seca, tá? Veio agora ao contrário, muita chuva, e a chuva pegou ali final de abril, começo de maio, bem no momento da colheita, né? E aí isso faz com que a inadimplência aumente. Mas, por exemplo, usando a própria Cotribá, em nenhuma das operações que eu tenho com ela, o risco que ela tomou como primeiro risco foi tomado pela inadimplência que a gente observou nas operações. Tá? Então, ainda é um risco que está, mesmo com os eventos climáticos, estado muito resiliente, produtor muito resiliente, ele ainda está controlado dentro das métricas mínimas que a gente colocou dentro das operações. Tá bom? Então, é difícil falar de um percentual, mas ele ainda não fugiu do que a gente observa nos últimos anos. Tá? O que aconteceu em alguns estados foi alguns produtores muito grandes se alavancaram muito ali no pós-pandemia, né? Preço de soja ali, 160, 170 reais a saca. Eles acabaram se alavancando, comprando maquinário, comprando terra, com essa percepção. A gente volta lá. Deixa eu voltar lá. Mas aí tu entrou nisso aí, porque agora tá vendo uma farra da RJ. Aí a gente falava antes das headlines, né? Então entra o agro, aumentou em 500% o número de RJs. Aí tu ia ver, tinha 33, eu acho, foi para 100 e poucas. Sim. Aí aumentou em 500. O quanto isso representa? O quanto, óbvio que sempre, mas o quanto isso é representativo mesmo no mercado como um todo. O ponto de risco, por exemplo, você falou em relação a quem está depois tomando esse... Porque isso estourou pro cara que a gente vai falar disso, né? O cara que tá lá na Faria Lima, que é investidor, viu isso aí e começou a tirar recurso, né? Sim. Se vocês tiveram uma dor de cabeça... Bastante, né? Então isso no começo, pra gente, né? No nosso monitoramento interno, isso apontou lá em setembro, outubro do ano passado. Tá? Então a gente intensificou até monitoramento dentro das operações. Por quê? Porque você não pode ser o último a saber, né? No agro, você tem que estar sempre à frente monitorando para que no problema você esteja ali na frente da fila para recebimento de conta, né? Bom, a gente tinha uma fotografia que era muito pior, tá? Esperava-se muito pior lá no começo da safra 23, 24. Hoje, aumentou bastante os números de RJ, aumentou a inadimplência em alguns estados. O que a gente também separou e entendeu ao longo dos últimos meses é que inadimplência e atraso este ano
era muito importante fazer a separação, tá? Nem todo mundo que não pagou a conta no 30/4 não vai utilizar a safrinha, não está atrás de um recurso para liquidar a conta dele. O cara teve problema aqui no sul de produção, ou ele se alavancou numa dívida... Mato Grosso teve seca. Teve seca no Mato Grosso do Sul, né? Eu estive lá tem um mês vou até abrir um parênteses aqui, desculpa, tá? Mas eu vi, por exemplo, no mês de maio, que era um mês que já deveria estar consolidado o plantio da safrinha, e eu vi soja sendo colhida, soja para colher, De tudo bom. roça sem nada, milho no começo não sei os termos técnicos, tá? Desenvolvimento, Do desenvolvimento, e milho sendo colhido. Ou seja, eu vi em um dia da cidade saí de Campo Grande e fui até Maracaju, eu vi cinco estágios diferentes de 2 culturas que normalmente você não aconteceria. Então, não dá. O agro é indústria a céu aberto. Eu preciso considerar essas particularidades, né? Para poder gerir. E o que a gente imaginava é que seria pior. Hoje, o que a gente tem visto, a inadimplência ainda está alta, mas tem sido resolvida, tá? Então, a gente tem encarado isso como atraso, tá bom? As RJs, acho que estanca, tá? O que tinha que acontecer já aconteceu, as maiores. O que tiver que acontecer agora vai ser pontual. Não acredito que o que se falava de indústria de RJ no agro tende a se implementar, tá? Eu acho que não se implementou. Teve muita gente provocando, tá? Eu presenciei RJs de produtores que não faziam o menor sentido, tá? Utilizarem do Instituto para poder renegociar suas dívidas, né? Você perguntava para o cara, você conversou com seus credores? Não, conversei com o advogado. O advogado mandou entrar com a RJ, tá? Então, isso foi um ponto. É lógico que na condição de risco-retorno também, muitos dos bancos e muitas das instituições tiraram a liquidez. Tá? Isso a gente viu acontecer bastante. Então, teve muito produtor que pagou a conta imaginando que aquilo seria renovado, tá? E não tem acontecido em alguns casos, né? E aí entra o mercado de capitais, né? O mercado de capitais consegue, de alguma forma, prover um recurso novo para esse produtor, que às vezes era um cara tão capitalizado que só tomava dinheiro de linha oficial e bancária, né? Ele vai ter que procurar outras linhas, por exemplo, o mercado de capitais para poder se financiar. Mas eu acho que essa safra vem a 24, 25, eu acho que agora é um período de arbitragem, tá? 24, 25 vem para a balizar o mercado no que ele deve ser daqui para frente, e eu acredito que dali para frente a gente volta a ter 5, 6 anos de bonança, igual foram os últimos anos, tá? Não, beleza. Só pra gente voltar então rapidinho, que eu queria fazer a amarração. Então, por exemplo, chega com as contas lá, então vocês organizam, falam assim, ó, eu avalio o risco, e vocês oferecem isso num montante pro mercado de capitais, falam assim, ó, eu tenho esses títulos aqui, quem tá disposto a investir, né, pegar esse dinheiro, para daí esse dinheiro vocês fazem a ponte e entregam para a cooperativa. Exatamente. É mais ou menos isso. E essa pessoa que, o investidor que fez, depois vai recebendo isso ao longo do tempo. É mais ou menos essa... quando eu concedo este com crédito... uma taxa, com um juros combinado, travado, né? Fixo, travado. As operações de securitização, os CRAs, né? Eles têm um documento que chama termo de securitização. É um documento público, tá? Então, tudo que eu contei aqui para vocês de exemplo da Cotribá, eu posso falar, por quê? Porque é um documento público, aberto. Né? Tá aberto. Se entrar lá no site da CVM ou no nosso site da Ecoagro, você consegue entrar em qualquer uma das operações e ter acesso a todos os documentos da oferta, tá? Isso é prerrogativa de normativo da CVM, então não tem o problema de falar do que é público, né? E esse documento ele disciplina taxa de juros, condição de repagamento, o que fazer ou não no caso de inadimplência, como a gente cobra, quais são os prazos que eu tenho para cobrar, então tá tudo. Eu não tenho, eu como securitizadora, né? E esse título só pode ser emitido por uma securitizadora, eu não tenho a prerrogativa de tomar decisões sobre aquele crédito. O que foi decidido no momento da liquidação é o que vai ser respeitado durante toda a vigência do papel. Isso é importante para o investidor, que tem alguém gerenciando aquilo para ele com condições previamente estabelecidas, né? E para quem tomou o crédito também é importante, porque sabe exatamente quais são as condições que ele tem para repagar aquilo. Ele não vai ter surpresa no meio do caminho. Ele não vai ter... A gente tem um tipo de operação que chama revolvente, né? Então, todo ano, quando acontece o 30/4, o dinheiro cai para mim. Se esta empresa, se a Cotribá me apresentar novos títulos, ela pega e acessa esse dinheiro novamente ao
período de 4, 5 anos, dependendo de quanto foi combinado. Vai lastrear a operação de novo, a operação cai no caixa de novo novo e segue girando. Segue girando. Isso para as empresas é bastante importante, e isso foi importante nesses últimos 2 anos, por quê? Porque quem tomou dinheiro ali 2, 3 anos atrás com essas condições, já tem elas pactuadas. Hoje, a Selic saiu de 16, veio para 10, ela estava em 2, foi para 10. Isso não mudou muito a vida dessas empresas. Por quê? Porque ela sabia exatamente qual era o custo dela baseado neste período. Não estava deriva no mercado. Não estava deriva no mercado. Essas oscilações todas então, de juros. hoje eu tenho muito cliente que me liga, né? Que teve esse problema, às vezes, de tirarem liquidez dele e falar, Christian, você pode fazer também? Eu falo, eu não posso, tá? Por quê? Porque a tua condição está aqui, o teu termo de securitização. Lembra o que está escrito aqui? Se você cumprir financeiramente e não financeiramente tudo que está descrito ali, o teu crédito por esse prazo está garantido nessas condições pactuadas. E quem é que compra esse crédito, né? Porque não é a Ecoagro organiza, Sim. coleta, né? Como tu está bem explicando. Quem é o cara que bota dinheiro nessa... Hoje, a gente tem algumas formas de fazer essa captação, né? Então, quando eu junto, né, a gente chama de lastro, né? Todo esse pool de recebíveis. Quando eu tenho esse lastro, tenho esse excedente, eu como securitizador empacoto tudo isso e emito um título a mercado, um CRA, né? E esse CRA, ele é vendido a mercado. Poderia empacotar tudo isso também, colocar dentro de um fundo de investimento, tá? E aí, ao invés do CRA, eu emito cotas, né? E você compra como investidor as cotas ou os CRAs, a depender do que foi estruturado, tá? Quem compra isso, tá? Você tem algumas regras de mercado para acessar diferentes tipos de investidores. Então, isso está basicamente hoje ligado ao regime informacional. Então, se você tem um regime informacional maior, você consegue acessar investidores com menos capital. Então, você deu o exemplo do EGAF, né? O EGAF, qualquer pessoa pode entrar lá na corretora dela e dar uma ordem de compra. Se eu, Christian, quero vender, eu vou lá e vendo, transaciono aquilo igual uma ação, né? Que é uma cota de fundo. O CRA, eu também faço essa emissão ao mercado e dependendo do regime informacional que eu descrevi no termo de securitização que eu ia utilizar, eu acesso ou investidores profissionais, né, que são aquelas pessoas que têm no mínimo ali 10 milhões de reais com capital investido, ou eu acesso o investidor qualificado, que é no mínimo 1 milhão de reais, tá? Ou num regime informacional muito maior, com uma quantidade, uma governança muito maior também, eu posso acessar qualquer tipo de investidor. Então, qualquer pessoa com uma conta numa corretora, né, a depender do que foi descrito nesse termo de securitização, que seria o público-alvo, pode comprar, pode investir num título desse. Tá? Essas travas, vamos chamar assim, né, esses... faltou o termo, né? 1 milhão, 10 milhões aí que pressupõe que aquele cara sabe o que ele está fazendo, então ele pode assumir aquele negócio, porque todo negócio tem risco. Então ele pode assumir aquele tipo de negócio. É uma proteção. É uma proteção. Eu contei para vocês que eu, securitizadora, ou eu, gestor, eu recebo esses recursos, né, advindos das operações, e repasso nas condições que estão pactuadas. Eu não tenho o risco de crédito da securitizadora contra o mercado. Então, não é a seguradora do negócio. Não sou a seguradora do negócio, né? Nesse caso, eu sou exatamente o que faz a gestão e a destinação desses recursos. O que acontece? Quando eu tenho um risco maior, um regime informacional menor, né? É melhor que eu vá para o investidor, né? O que o regulador fala? Vende para esse cara que sabe o que ele está fazendo, né? Então, você pega alguém que já tem, no mínimo, 10 milhões de ativos líquidos. Bom, ele já fez algumas operações, alguns investimentos. Às vezes tem até equipe, tá? Que faz isso para ele. Então, ele consegue ter uma segurança de que o risco que ele está tomando é condizente ao entendimento que ele tem daquilo que ele está comprando, tá? E aí tem essa escada, né? Essa escada esses degraus diferentes exatamente para proteger o investidor, tá? Então é bastante importante. Eu não posso vender, não posso aceitar um investidor que não esteja dentro do regime que foi colocado para público, o destinatário daquilo, exatamente para que eu proteja esse investidor mais frágil, né? Às vezes é a poupança do cara, né? O cara está ali, tirou o dinheiro da poupança, a aplicação dele, recurso de segurança.
Eu não vou colocar ele numa operação em que tem um risco maior que alguém que tem ali um capital investido em renda fixa muito maior, fala, não, esse risco eu tomo porque eu consigo controlar, eu confio que você vai controlar dessas formas, vamos melhorar as garantias, às vezes o cara até tem a opinião ali no que é a estruturação, né? Então, é muito mais fácil você lidar com ele do que com um que entende menos, né? E aí faz isso com para quem, né, produtor que tá ali, faz isso com o quê? Com soja, com milho, com o que dá para fazer essas operações, né? Hoje, se a gente tratar de commodity, tá? Da mesma forma que eu disse que você tem títulos suficientes para todas as etapas da cadeia, também você consegue abarcar 100% das commodities existentes hoje, tá? Então, o que a gente sempre fala respeita o ciclo de produção. Não vai fazer uma operação de soja para o cara pagar não no 30/4, mas pagar, sei lá, no 30/10. 30/10 não é o momento que ele tem produto, né? Ele está naquele momento precisando de dinheiro para comprar. Tá? Então é um momento inverso. Eu preciso fazer exatamente uma operação no momento em que ele precisa do recurso e receber quando ele tem o produto. Respeitando o ciclo de produção, nosso entendimento dentro da Ecoagro é que eu consigo abarcar toda e qualquer operação. Tá? E isso não só para o produtor, mas também para o empresário, que é importante a gente falar. Eu tenho operações hoje que a gente financia grandes empresas. Eu tenho operações que a gente financiou a construção de unidades de beneficiamento de sementes, né? Do zero. Quase que um Project Finance travestido de uma operação de CRA, né? Os fundos de investimento hoje financiam muito a abertura de novas áreas. Então, assim, entendendo a tese, entendendo o produto, medindo o risco, hoje você consegue, tanto para a indústria, quanto para qualquer uma das commodities, quanto para os setores que estão ao redor do agro, né? Os prestadores de serviço, você também consegue abarcar. Isso nós estamos falando aí tem como precisar mas um valor mínimo aí para ser interessante uma operação dessa? Olha, sim, né? Operações menores hoje do que 15, 20 milhões, o que acontece? Os custos fixos para colocar uma operação dessa de pé são inerentes a qualquer uma, independente do tamanho, tá? Então, quando você coloca... eu poderia fazer uma operação de 5 milhões? Sim, cabe. Mas esses custos fixos proporcionais ao valor do negócio acabam deixando o retorno desse tomador... Para quem é investidor lá na ponta, vai pagar muito pouco. Ele falou assim, cara, esse produto não faz interessa. Sentido. Não faz sentido, né? Para o tomador, para as empresas do agro, para o produtor rural, né? A gente tem muita operação direta com o produtor rural também. Para o produtor rural, o que acontece? Esse custo acaba ficando muito alto, ou seja, o custo financeiro dele... O desconto dele é muito... Você imagina uma empresa uma revenda, uma distribuidora, as margens já são apertadas, né? Se o custo financeiro for muito alto, cara, passa a não fazer sentido, né, para ele. Ele trabalha para pagar o custo financeiro, eu me torno o principal sócio dele, né? E levando a última linha dele inteira, tá? Então, a partir de 15 a 20 milhões, a gente já tem visto operações que ficam de pé com um custo até aceitável, principalmente para novos entrantes, tá? Isso é importante a gente citar. Se você não participa deste mercado ainda, não entenda que ele não é para você, tá? A gente tem quem tem uma revenda, um produtor, uma indústria. De novo, eu acabei de falar para vocês que a gente fez uma securitização para a construção de uma UBS do zero. Né? Que foi lastreada na produção que essa UBS iria receber. E com garantia da própria UBS quando ela estava pronta. Tá? Então, foi quase uma operação imobiliária dentro do agronegócio, utilizando produção e as garantias imobiliárias. A gente entra num ponto, se te cortando, que é aquela visão, né? Quando a gente fala com o produtor, é muito... Cara, a gente diz o produtor é conservador. Não, quando tu olha dentro da porteira, ele é super inovador. Ele investe. Tudo que quando sai para fora da porteira, né? Um negócio... mas isso aí é complicado. Isso aí eu não entendo, né? E às vezes é uma coisa simples. É óbvio que dá trabalho. Mas é uma coisa que é super factível de acontecer, né? E outra coisa é alternativa, né, Bruno, de conseguir dinheiro, porque acho que a grande dificuldade tá hoje, um monte de gente reclama, cara, anuncia um X milhões de recursos, plano SAP, agora o cara vai lá e fala, puxa, cheguei atrasado, não tem mais dinheiro, ou pra tal coisa. E são vias que são alternativas para poder acessar o dinheiro. Né? Os recursos oficiais hoje, se a gente olhar para custeio no Rio Grande do Sul,
eles giram por volta de uns 25%. Ou seja, tem 75% do dinheiro que é necessário para o agro, né? Agro capital intensivo, que não vem dessas linhas oficiais. Então, necessariamente, o produtor vai ter. Às vezes ele nem sabe, às vezes a cooperativa está fazendo isso para ele, né? É o 30 do 4 que ele paga lá, que tem um juro, tem um... tanto no à vista e lá no 30 do 4 é tanto a mais. E nessa diferença de preço, a cooperativa está dentro dessa transação. Está dentro dessa transação e está ajudando esse produtor a acessar um mercado que ele não acessava. Que às vezes o pessoal pensa que a cooperativa... Não, mas a cooperativa também paga o fornecedor lá, depois no 30, sei lá, do 6, 7... E é só ver o que... Aí tem uma diferença, né? É só ver o que o cara toma de recurso oficial mesmo, como você tá falando, vai no banco e pega do que ele tem que financiar, e o quanto do que ele pega no banco é o juro livre, né, o controlado, que aí é o 25 ainda, então... Normalmente é o pacote, né? Normalmente ele vai lá, ele sai com duas dívidas, né, uma dívida do recurso oficial e a dívida do recurso livre, tá? Para ele tomou dinheiro no banco XPTO, né? Ele não consegue fazer essa diferenciação. O gerente dele faz, né? Dá para ele, e tem que tomar, tá, gente? Recurso oficial é para ser tomado mesmo, né? Ninguém, não é favor para ninguém recurso oficial tá aí para o produtor, principalmente para esse pequeno, para a agricultura familiar, precisa e deve ser tomado, só que a gente sabe que ele é insuficiente, né? Os bancos têm algumas linhas e provêm também esse recurso, e a gente consegue dentro do mercado de capitais também prover isso. Só para vocês terem uma ideia, hoje na Ecoagro, só de operações securitizadas, nós temos 55 bilhões mais ou menos sob gestão. Não é pouco dinheiro, né? Na nossa gestora, só a Agro também está girando já perto de 6 bilhões de reais sob gestão. Então, é um mercado que já ultrapassou, o mercado de securitização já ultrapassou 100 bilhões de reais, né? E é um mercado, a gente fez a primeira emissão em 2009, não estou falando de 15 anos, tá? Então, em 15 anos, a gente conseguiu sair do zero para mais de 100 bilhões de reais de operações já feitas. E que o produtor se beneficia, as grandes instituições se beneficiaram. Né? Dinheiro que não estava no agro, que está vindo para o agro. Exatamente. Esse investidor, ele comprava um título imobiliário, ele comprava um fundo de investimento, ele comprava um CDB. Agora ele também compra o CRA. Aí que é a materialização de todo esse apetite que a gente vê de quem é de fora do agro, né? Querendo, né, entrar no agro, é a maneira de materializar isso, é a maneira de botar. Mas o cara quer comprar uma fazenda, quer fazer outra coisa, é o jeito mais rápido dele investir no agronegócio, comprando um título desse. Comprando um título desse. Então, se ele, por exemplo, fala-se muito, né? Não compra apartamento, né, no imobiliário. Compra a cota de um fundo imobiliário, porque você tem 10 apartamentos aqui. Bom, os fiagros, que são muito recentes, né, pessoal? Começou aqui, acho que tem 2 ou 3 anos no máximo, né? O nosso, que você já citou, o EGAF11, os fiagros vieram exatamente com este viés. Ele foi uma réplica do que é o mercado imobiliário, dos fundos imobiliários, trazido para o agro. E isso fez com que a injeção de recursos, muita gente que tinha esses investimentos no agro, no imobiliário, migrassem para o agro também, tá? E aí a métrica é a mesma. Você não tem 10 apartamentos, mas você tem aqui uma fazenda, você tem aqui um título de uma revenda, você tem uma carteira X de CPRs, então você também dilui o teu risco num setor que representa 22% do PIB. Foi um casamento do agro se tornar pop tech, né? Que foi essa abertura, os outros setores também darem aquela balançada e o agro conseguir se profissionalizar nesse... E aí vocês têm papel importantíssimo nisso, né? Que é conseguir profissionalizar. Eu brinquei aquela hora que era no fio do bigode, a gente trabalha muito com revenda. E sempre quando entrava na parte financeira, na discussão, dizia, cara, tem que botar uma política de crédito no teu negócio. Tu tá dando crédito porque tu... Mas eu conheço o Armindo, faz 30 anos. Fui pescar com ele, né? O pai dele já... O cara tem patrimônio. O cara, tudo jóia, mas se der qualquer problema com ele, ou se ele se separar da mulher, ou se ele tiver um problema ali, que Deus o livre aconteça, cara, não tem nada dele. Nada. Tu vai ter que correr atrás para tentar conseguir alguma coisa. Mas ele vai se ofender se ele fizer isso. Cara, eu me lembro assim de discussões enormes que eu tive com o dono de revendas. E aí, quando uma das formas de virar chave foi assim: começa a falar com quem é o teu melhor cliente, o cara mais profissional. Aí ele dizia lá: é o Armindo Bart, o cara mais profissional. Vai lá e pede se ele não te dá uma CPR, se ele não dá alguma garantia. O cara na hora dizia: te dou garantia. Assim. Aí o cara parava, dizia: mas como? Claro, ele faz isso com todo mundo e ele sabe, ele tem outros negócios, ele precisa disso, ele sabe que... qualquer outra coisa. Tu vai comprar a televisão, né? Vou usar o exemplo do cliente. Tu não pega a televisão e sai com ela nas costas. Por que tu vai pegar R$1 milhão e vai dizer, volta o 30 do 4, né? Brincadeira.
Então, essa profissionalização dos caras entender que precisava ter um título, né? Transformar num título, ter documentos, ter ferramentas para fazer isso, foi uma das grandes viradas e se tu pudesse hoje, assim, esse mercado tá no começo. Eu acho que o começo ele já passou. Passou, tá? A gente... quando ele cresceu muito, 2012, 2013, com o CDI muito baixo, o que aconteceu? Grandes empresas começaram a utilizar esse tipo de estrutura para captar recursos, porque era muito mais barato para eles pagar 105%, 110% de um DI que era desse tamanho, né, de uma Selic baixa, do que o próprio custo que ele tomava no banco, né? Uhum. Então, esse mercado teve um crescimento exponencial ali, 2013, 2014. Você acabou trazendo para ele muitos novos entrantes, grandes empresas. Depois se estabilizou. Hoje você tem uma diluição, então você continua com essas grandes empresas captando recurso, mas você tem também o mercado médio, né? A gente na Ecoagro tem 2 medições todo ano, né? O volume de operações emitidas, então o volume financeiro que a gente acabou conseguindo estruturar, mas a gente olha também o número de operações. Por quê? Porque o Marfrig vai ao mercado, capta 2 bilhões de reais numa única estrutura, né? Para eu fazer 2 bilhões de reais de revenda, eu vou ter que fazer o quê? 100, 120 operações. Uhum. Quando eu faço uma operação dessa de 2 bilhões com uma empresa desse tamanho, o que acontece? Ela se beneficia disso legalmente, está certinha de utilizar, né? Mas a diluição desse capital no campo às vezes não é tão grande quanto eu fazer uma operação de 20 milhões com uma revenda em que eu vou beneficiar ali 300 produtores que estão embaixo dela, tá? Então eu acho que esse mercado tem muito para crescer. De novo, a gente tem instrumentos, a gente precisa cada vez mais de segurança jurídica, né? Não dá para falar, a gente falou da indústria das RJs, tá? E isso, pessoal, é importante o produtor entender também que cada vez que a gente tem um movimento desse, o mercado fica menos líquido. O dinheiro fica mais caro. O dinheiro fica mais caro, né? Então, hoje, por exemplo, os fiagros vinham numa toada muito grande de captação de novas emissões. E isso no último ano a gente quase não viu, para não dizer que foi quase zero, tá? Por quê? Porque existia um medo da indústria das RJs, existia um medo da questão dos preços desse ano, existia um medo das questões climáticas. Tudo isso também, enquanto o agro era pop há 3, 4 anos atrás, o investidor colocou o dinheiro imaginando que era o mesmo risco que ele corria de um apartamento na Faria Lima, né? Só alegria. Só alegria, né? De repente, ele descobriu que, de novo, o agro é uma indústria a céu aberto e que se não chover tem problema, que 30/4 vai ser 30/4 mesmo, e é bom que a gente espere ele com bastante segurança, que se não acontecer 30/4... provavelmente eu vou ter que prorrogar para aquele cara e dar outro prazo, porque ele não tem outra produção, não tem de onde tirar o dinheiro, né? Ele vem naquele ciclo, fechado. Então, acho que ainda cresce, tá? Ele está num momento, ele está maturado, tá? Não está no início, ele está maturado. A legislação também, desde o começo, né? Eu lembro que a primeira norma da CVM, lá em 2008, quando a gente foi fazer os registros, ela falou, cara, não tem o normativo para CRA. Aí ela disse lá numa deliberação, dizendo, o que se aplica para CRI, se aplica para CRA. Só que daí quando você pegava o normativo do imobiliário, eu lembro que a gente uma vez foi estruturar uma operação, tinha lá a BITSE, né? Cara, o que eu faço com a BITSE? E agora, né? Preciso ou não preciso dele? Então, o normativo hoje ele é muito melhor e dá clareza para a gente também de como atuar. Eu acho que ele está maturado. Daqui para frente vai depender dos dois lados. Tanto do mercado investidor entender quais são os riscos e continuar investindo, mas também do setor produtivo entender que não pode ser farra, né? Que claro, isso vai custar para ele cada vez mais se por um acaso não tiver um nível de segurança, um nível de volatilidade, uma segurança alta e uma volatilidade baixa. Acho que é para todo mundo, né? É lógico, a gente passou por um período muito de euforia, vamos colocar assim, e trouxe muita gente que não era do mercado para aquilo ali, ou inclusive inflacionou demais. E ninguém, eu sempre brinco, né? Quando a soja bateu R$200, todo mundo olhava ali e falava, cara, isso aqui é impossível que vai voltar a R$100 de novo. Isso aí não tem como voltar mais, olhando os preços, custos, enfim. E voltou. Só que é óbvio, a gente estava dentro daquele momento todo. Então é muito difícil olhar. E toda essa euforia e esse inflacionamento de mercado, depois isso virou um risco grande. Muita gente acabou quebrando ou tendo problemas de frustração de safra. E isso reflete automaticamente em quem? Cara, eu vou colocar dinheiro nisso aí ou não vou colocar? Ou quanto isso tem que me pagar de juros para valer a pena
eu poder colocar o meu dinheiro aí, né? Entendendo todo esse risco. Então, tudo isso, no final das contas, acaba ficando mais caro para todo mundo. São variáveis. A gente não consegue excluir essas variáveis do agro, nem quando a gente está estruturando e nem quando eu estou vendendo esse papel, né? Porque eu preciso deixar isso claro e é importante que o investidor entenda e é importante que o produtor, que o setor produtivo também entenda que não adianta procurar caminho fácil, não adianta procurar atalho. Não vou pedir uma RJ aqui só porque eu acho que eu não tenho que pagar, né? Renegocia, né? Eu vi muita disposição do setor em renegociar e entender o problema que estava acontecendo, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, acho que quando começou os problemas das chuvas, né, a gente começou a receber muita ligação, né, dos investidores e esse foi um fator muito importante. Vou usar um termo aqui que eu nem sei se existe, tá? Que é desumanizar, né? Eu não vi ninguém desumanizando a situação, tá? Eu via todo mundo perguntando e querendo informação e sabendo como a gente estava atuando para ajudar quem estava aqui, né? As operações que a gente tinha aqui e como aquilo seria resolvido. Em nenhum momento, um pouco de... Isso, em nenhum momento a gente recebeu, tá, de nenhum investidor faca no pescoço dizendo, cara, cada um com seus problemas, enquanto um chora, outro vende lenço e eu preciso receber o meu de volta. Não tivemos esse tipo de cobrança, tá? Isso foi bastante importante, deu calma pra gente, deu espaço para que a gente pudesse trabalhar uma melhor solução. Da maturidade que você falou do pessoal entender também. Quem é investidor tem que entender do mercado para entender a realidade, entender um pouco dos riscos e quando ele coloca o dinheiro... Que ele ia pensar 2 vezes agora em colocar um dinheiro, né? Isso é um problema que a gente vai enfrentar agora, que a gente precisa procurar uma solução, né? Então, cada vez mais operações com garantias e bem estruturadas vai fazer esse investidor voltar a colocar o dinheiro, né, nesse tipo de estrutura. Mas também, de novo, eu chamo a atenção, vocês citaram governança, né? Importante que o produtor, as empresas do agro entendam que governança vai ser cada vez mais importante para eles. Então, não adianta continuar concedendo crédito na pescaria, tá? Puta, eu vou fazer ali o relacionamento comercial na pescaria, mas eu vou depois analisar e ver se cabe aquilo ou não, né? Não adianta eu falar pro cara, estamos feito aqui, vou te dar 10 milhões de insumos e você me paga 30 do 4. Acabou, tá? Isso não dá para imaginar no mercado de hoje que isso exista. Você tem formas. É lógico que cultura é um negócio bastante importante, né? Eu tive um caso aqui no Rio Grande do Sul que quando a gente faz essas sessões, eu preciso notificar esse cliente dizendo, não pague mais o fulano, pague agora a securitizadora, né? Só isso. E aí um cliente me chamou e falou, Christian, agora eu entendi a operação, eu não quero mais, tá? Eu falei, mas por que não? Você tem que notificar o meu cliente. Vamos dizer que eu tô quebrado. Chegou nela, exatamente. Vão dizer que eu tô quebrado, né? E aí ele falou, cara, na cidade isso vai correr, os caras vão parar de comprar de mim e então, assim, não vou fazer. A impressão que é uma empresa de cobrança que tá... Eu já passei a minha conta pra frente, os caras estão cobrando por mim. Isso. Vou perder o relacionamento comercial, ou vão achar que eu tô quebrado, ou vocês vão direto no meu cliente. A mensagem que eu deixo aqui também é que nada disso, pessoal, bem trabalhado, tá? Bem trabalhado. A gente na Ecoagro diz que experiência, quando liquida uma operação, é a parte mais importante. Eu preciso tratar o cliente da minha revenda, da minha cooperativa, de uma forma que ele entenda que aquilo é parte do negócio e que não é um atrapalhador aqui, entre aspas, daquilo que foi feito, ou a revenda entenda que eu estou entrando no cliente dela direto. Não, eu quero trabalhar, a gente até faz reuniões antes para me conta como você trata o teu cliente, me conta como você cobra, porque eu não quero fazer nada diferente do que você já faz, tá? Desde que eu cumpra as minhas obrigações fiduciárias, né, as minhas obrigações que eu prometi ao investidor que eu cumpriria, mas eu procuro uma forma de fazer aquilo com que eu não pense que a revenda está quebrada, que o produtor não pense negativo daquele projeto. Quer fazer negócio várias vezes, né? Então tem que ser bom para todo mundo. E governança vai ser cada vez mais. Então, uma empresa média... Isso tem a ver tudo com a organização da empresa profissionalista. Então, quanto mais profissional, o investidor, quando olha, fala, não, ok, então tem todos esses certificados, enfim, que mostra o quanto aquela empresa é organizada, para depois ele falar assim, não, vale a pena eu colocar nesse... Você vê uma coisa simples, né? Balanço auditado, tá? Para essas empresas. Então, eu não estou pedindo um balanço auditado de uma Big Four. Estou pedindo um balanço auditado de uma empresa daquelas que tem registro lá no CVM. Quer saber quanto que eu estou ganhando? Os caras, todo mundo vai saber. O cara ele às vezes não tem, né? É caro e tal. Se ele soubesse o quanto isso abre um leque para mim de investidores, porque às vezes o investidor, o cara que tem um fundo, o regulamento dele fala, eu só posso investir em ativos que sejam lastreados em empresas que tenham balanço auditado.
Então, às vezes o cara até gosta do crédito, até gosta do risco, mas o que acontece? Ele tem uma vedação. Ele tem uma vedação. E às vezes para a empresa é tão fácil colocar uma auditoria dessas médias, né? Isso dá para ele um nível de transparência do mercado, diminui o custo dele, aumenta a capilaridade de investidores que a gente pode acessar, melhora a percepção dele ao mercado. Ou seja, estou dando um exemplo, mas quando a gente entra nessas empresas, seriam vários que a gente poderia trabalhar, né? E aí é um outro ponto que tu traz, né? Além desse dinheiro, porque ele tem que montar uma cesta de fornecedores, vamos dizer assim, não de insumos, mas de dinheiro, porque ele toma muito crédito, né? Sim. É fácil hoje uma revenda, uma cooperativa tomar 200, 300, 400, 500, 1 bilhão em crédito. Então ela vai fazer um pouco com vocês, vai pegar um pouco no banco, vai ter que recorrer. E isso, do caso que eu acompanhei, traz um nível, faz com que ela aumente muito o nível de gestão dela, de governança, porque ela tem que se preparar para fazer isso. Que às vezes aquilo que o cara vai empurrando com a barriga, vai deixando, não, vamos levando assim, a minha política de crédito também não vai ser muito, não, cara, a partir de agora, é agora. Então também serve para virar a chave, sim, né, corroborando com o que tu falou, né, diz, cara, agora o cara tem que se organizar. E o mercado começa a ver diferente, né, porque se esse cara tá fazendo lá, cara, como é que esse cara conseguiu fazer um CRA com a Ecoagro? Tá... Pô, a própria instituição financeira que antes tinha já começa a te olhar diferente. Sim. Pô, o cara vai assessor direto. Isso acontece lá. muito, tá? Quando a gente publica um CRA a mercado, normalmente essa empresa recebe 10 ligações de banco. Primeiro, como é que deixou passar, né? Como é que tomou um chave? Inclusive de banco que às vezes negou o crédito. Às vezes a gente ofertou o CRA para essa instituição, ele não quis. Quando a gente liquida, a própria instituição liga, entra em contato e fala, olha, agora você... Quando você fala liquida é quando eu dou o dinheiro, né? Quando eu dou o dinheiro, tá, desculpa o termo técnico, mas quando eu liquido é quando eu encerro aquela fase de estruturação, entrego o dinheiro e passo a gerir a operação para que o dinheiro volte para o investidor, né? Isso que eu ia perguntar, essa dúvida. Você falou liquida, então, na verdade, essa ponte, por exemplo, você coloca o título para venda no mercado, esse dinheiro, vocês adiantam o dinheiro ou ele vem para vocês e depois vocês repassam? Não, tem uma data fixa, né? Então a gente, no cronograma, que a gente fala, cronograma da oferta, tem a data de liquidação. Então, ao longo de 3, 4, 5 semanas, você vai ofertando isso ao mercado e no dia da liquidação, né, via uma corretora, a gente coloca esse título, libera esse título para ser negociado e aí as corretoras dão as ordens de compra e aquilo é liquidado, né? Então, eu recebo o dinheiro dos investidores e repasso esse dinheiro para o tomador do recurso, tá? Depois esse papel também é livre para negociação. Tem secundário, né? Então ele também tem algumas regras de secundário, tá? Da mesma forma que foi no primário, dependendo do regime informacional e do tipo de investidor que eu indiquei que seria o público-alvo, também no secundário precisa respeitar, tá? Então alguns têm um período de carência que você precisa segurar e só depois você pode vender. Alguns você pode vender já no dia seguinte. Mas ele também é um título seu de renda fixa que você pode circular ele. Pra mim que tô abaixo ali dos 10, tô com 900 e pouco ali, não cheguei nos 10 ainda como especialista. Como é que eu faço pra... E aí a turma, muita gente que nos escuta, assim, que deve estar com curiosidade, cara, como é que eu faço pra... E vamos falar do EGAF, que eu eu tenho lá, né, então a gente acompanha muito o Antônio é amigo nosso, né, e segue o podcast que é com vocês toda segunda-feira, já falamos várias vezes aqui, né, e ele indica sempre, né? Eu digo, cara, isso aí quando tu olha pingando ali todo mês, né? Uma taxa de 1,2 livre de imposto de renda, um dos melhores investimentos aí. E quando tu tá na própria atividade pecuária, agrícola, quando tu faz conta para chegar a sobrar isso limpinho... Não é fácil, Não né? é fácil, né? Sim, e aí tu ter uma oportunidade dessa, né? Como é que o cara faz para acessar, para comprar lá um EGAF? Eu ia falar isso, aí, como é que ele faz para acessar, e outra coisa, como é que ele avalia o risco quando ele vai comprar, por exemplo, cara, porque tem muita gente que não nos acompanha também, às vezes o cara é consultor e tal, enfim, ele não tá direto na operação. O que eu recebi disso aí, cara, porque o cara vai falando pra todo mundo, cara, EGAF 11, aí o que eu recebi quando deu, que olha, tá todo mundo tirando dinheiro, tá tremendo aí e tal, os caras torcendo pra ferrar, né? Eu digo, não, vai dar certo. E tá dando, né? Já subiu de novo. Tá dando, já subiu de novo, né? E o dividendo não baixou, né? Ao longo do tempo. Então, eu digo para você que no EGAF 11 a gente tem muito papel da própria securitizadora nossa, né? São CRAs emitidos e uma parte nosso Fiagro compra, né? Dessas operações, então eles são tão lastreados
Da última vez que eu vi eram 25 ou 26 operações, tá? Então tem um nível de diluição bastante grande, né? Então, uma operação deu problema. Que essa operação fica com o Bruno, né? Com o Bruno lá o Xará, que toca. A gente não pode, né? Por regulamentação também. A gente precisa, então, se você for lá um dia nos visitar, você vai ver que a nossa gestora fica no 8º andar do prédio e a securitizadora fica no 3º, né? Também chama Chinese Wall, né? A regulamentação, porque diz que você não pode misturar. Então, a nossa gestora, quando compra um papel da nossa securitizadora, ela recebe o mesmo regime de informação do que qualquer outra pessoa recebe para poder alocar ou não. A decisão de investir ou não é uma decisão imparcial da gestora, né? Da qual, por exemplo, eu e o Christian não participo, né? Ruim, né? Às vezes você manda lá, o cara fala, não, só puta que pariu, o papo é meu, né, cara? O cara tá meio... Ou vê aquela lista de um monte de perguntas, né? Você dá uma vontade de subir lá no 8º andar, né? Fala, cara, mas não pode, né? Você joga onde? Você joga onde? Né? Aqui, e esse é um ponto bom. Você joga onde? E se ele me responder corretamente, ele fala, jogo num time diferente do seu, né? Então, isso é o que dá a segurança pro mercado entender de que aquilo tem segurança mesmo, né, em relação ao investimento feito. E aí ele pode fazer de duas formas, né? O primeiro que é no mercado primário, ou seja, toda vez que você lança um fundo desse a mercado, você pode fazer uma reserva para alocar neste fundo, tá? O fundo pode emitir ao longo do que a gente fala que é o IPO, né, do fundo, a oferta inicial dele. Ao longo do tempo, esse fundo pode fazer emissão de novas séries. E aí, nessas novas séries também você pode ir lá e comprar direto uma emissão nova, ou você pode, na tua corretora, ir lá e lançar e falar, olha, IGAF 11, eu compro hoje a R$ 95, né? E aí você espera que alguém lance a venda também a esse ponto e você faz igual uma ação, tá? Exatamente, que é o mercado secundário. Então, as duas formas que a pessoa tem de comprar, ou é no mercado primário, nas ofertas iniciais, ou nas emissões novas de séries, ou no mercado secundário, via a tua corretora, igual você compra uma ação, tá? E os riscos a gente consegue avaliar, por exemplo, nós emitimos relatórios mensais, tá? A nossa gestora emite relatório mensal com o histórico de todos os ativos que estão lá dentro, qual foi a performance deles, se tem algum problema ou não, né? E de quais as expectativas do fundo em relação àqueles ativos, tá? Então, o investidor também consegue pegar este relatório e avaliar, né? E isso é muito importante que ele o faça, né? No imobiliário a gente vê muito investidor que acaba comprando sem saber exatamente, por exemplo, se é um fundo de papel ou um fundo de tijolo, né? E isso tem uma diferença muito grande para depender do momento do mercado. No agro, mesma coisa, tá? Você tem acesso a esses relatórios desses fundos, você consegue medir exatamente, bom, isso tem uma diluição boa, isso está muito concentrado, quem são os devedores, são nomes triviais, não são nomes triviais, se não são nomes triviais, que tipo de estrutura que me garante que aquilo se tiver um evento de não pagamento que vai voltar o meu dinheiro, quais são as garantias atreladas àquilo, enfim. Você consegue nesses relatórios também ter uma ideia do que é a percepção do risco e aí medir com o retorno que o Bruno citou, né? 1.2, tem um fundo aqui que é mais trivial, tá me voltando quanto? 0,7, 0,8 ao mês? Tô contente com isso porque meu risco é menor. Não, quero alguém que entenda mais, que tem um risco maior, mas também tem uma gestora, né? Então o nome da gestora é muito importante sempre para saber, bom, essa gestora ela faz um papel, ela tem um histórico reconhecido naquele tipo de estrutura, então eu posso ir um pouquinho a mais com ela, porque ela vai me devolver 1.2, 1.3 ao mês, mesmo com esse risco um pouco maior, tá? Deixa eu perguntar, muito bom entender isso aí, né? Tem muita gente que às vezes acompanha, quer entender um pouco mais de investimento, às vezes olha ali e fala, cara, mas o pessoal fica um pouco receoso, né? Bem legal. E eu te perguntar outra coisa, questões ambientais. Você falou em relação a risco, né? O agronegócio está sempre nesse ponto e eu queria saber, assim, do ponto do investidor, o quanto eles têm cobrado essa parte ambiental para avaliação de risco, porque a gente sabe que isso cada vez está mais amarrado, né? Então, o cara também que está lá na ponta, ele não quer só saber o quanto está rendendo de dinheiro, mas também da onde está vindo essa produção, onde eu estou investindo aquilo ali, se isso tem um risco ambiental ou não e a responsabilidade, a parcela dele. Se puder falar um pouco disso aí também. Bom, hoje a gente chama de operação ESG, né? Que é o termo que ficou bem famoso no mercado.
Eu vou dar uma percepção de tamanho aqui, eu não me recordo exatamente qual que é hoje dentro da Ecoagro o percentual de operações ESG, mas eu acho que gira em torno de 20%, tá? Ou seja, desses 55 bi que eu disse para vocês, 10, 12 bilhões são operações que já tiveram alguma certificação ambiental e disseram, olha, tem boas práticas ali dentro, tá? As outras que não têm essa certificação, não tem essas boas práticas? Normalmente tem, tá? Hoje a legislação ambiental no Brasil, ela é muito pesada, tá? Então, o produtor, as revendas, eles têm que respeitar, né? O Código Florestal nosso é um Código Florestal que é bastante pesado. A questão do CAR regulamentou e forçou alguns produtores a se regularizar do ponto de vista fundiário e ambiental, tá? Aí, algumas casas, vou dar o exemplo da minha, né? A gente tem algumas regras quando a gente está avaliando essas empresas. Então, qualquer pessoa que tenha a inserção do nome na lista de trabalho escravos, a gente veda, né? A gente se obriga a retirar as certidões ambientais de todas as operações, tá? Para poder, de alguma forma, saber que aquela pessoa não tem, naquele momento, nenhum problema ambiental, tá? É lógico que tudo isso são documentos públicos, que de alguma forma pode ter problema, né? Mas a lição de casa, a diligência a gente faz e eu sei que a maioria das casas também tem a mesma métrica. Por quê? Porque hoje ter o nome vinculado a algum problema ambiental é muito ruim do ponto de vista corporativo e até de marca, né? É algo que, assim, a gente como premissa já trabalhava para não ter. Bom, depois que vieram essas regulamentações, muito mais, tá? E esse investidor, quando ele investe nesse título, ele não tem nenhum problema de sucessão, tá, pessoal? Então, se essa empresa, ao longo do tempo, tiver algum problema ambiental constatado pós o investimento dele, de nenhuma forma ele vai ser também responsabilizado por aquilo, tá? O que pode acontecer é que esse problema ambiental pode gerar para a empresa dificuldades financeiras Não vai performar. E aí ela pode não performar o ativo dela, tá? Mas em relação ao risco do dinheiro, o dinheiro fica mais caro por não ter a certificação, não tem... Não. Hoje as operações ESG... Mas já tem um olhar do investidor sobre isso já, assim, cara, procurando ou ainda não? Sim, né? Mas eu ainda acho que no Brasil, tá? Quando a gente pega uma média das operações que foram liquidadas, ainda não existe um benefício financeiro substancial para uma operação que tem, por exemplo, um selo verde. Tá? Entendi. Mas o número de bolsas aumenta. Tá bom? Então você tem já fundos específicos para esse tipo de operação. Que tem apetite para. E ele só pode comprar isso. Né? Exato, então, assim. Como você falou assim, que tem que ter a parte de governança, as avaliações. Exatamente. Então você aumenta, às vezes, o número de possibilidade de investidores. Você facilita a tua captação, né, do recurso, porque você tem esse selo verde. Aí, algumas têm um benefício financeiro, mas se eu falar para vocês hoje, é material, compensa dependendo da situação, não. Mas tem uma tendência forte que mas tá puxando. isso, pegando a tua pergunta, Armindo, esse é um mercado de começo, tá? Esse ainda tende a desenvolver mais e o desenvolvimento dele deve trazer, principalmente se a gente conseguir trazer dinheiro de fora para esse tipo de operação, aí sim eu acredito que o custo deve diminuir também. Eu coloco isso que eu tive há pouco no Mato Grosso, né? E o que está acontecendo lá é um movimento muito... Eu tive com grandes grupos lá conversando com eles, falaram assim, antes, quando a gente travava preço, o pessoal negociava o preço da soja, vendia e tal, aí depois a parte ambiental chegava assim, cara, não pode andar, não podemos comprar essa soja porque tem problema ambiental, você está numa fazenda com numa região, região, enfim. E o pessoal, cara, mas já tratei o preço e tal, tá, então passa. Hoje, quando o cara fala assim, não, primeiro me vê toda a parte ambiental, tem o preço, ele nem fala preço, nem preço eles falam, primeiro me passa a parte ambiental, vê como é que tá naquela fazenda, onde vem aquela soja, enfim, ok, a parte ambiental tá tudo certo, então beleza, então eu tenho uma oferta de tanto a soja. Então já tá nesse nível, ele não né? vai ser um bônus, mas ele é um excludente, né? Ele te tira da jogada ou deixa tu jogar o jogo. Você imagina para uma multinacional que compra esse grão, ter o nome vinculado a um problema ambiental. Exato. Tá? O problema de imagem para ela, principalmente fora, é muito maior do que qualquer benefício financeiro que ela tenha naquela negociação específica, tá? Então, sim, a gente já enfrenta, né? A gente também... a gente tem a moratória da soja, né? Enfrenta isso dessas áreas, então... E quando você vai para alguns outros estados mais novos, né? O estado do Rio Grande do Sul tem menos problema porque é um estado já consolidado. Você tem pouca abertura de área no Rio Grande do Sul.
Mas de 2008 para cá, né? Então, isso. Agora, quando você vai para o Centro-Oeste, você ainda tem uma Pitobá, você tem muita abertura de áreas. E quando você tem abertura de áreas, você tem mais tendência a ter eventuais problemas ambientais, ou transitórios, ou problemas ambientais já consolidados naquela área. E aí, hoje, sim, o produtor dificilmente, em linhas mais triviais, vai conseguir recurso ou negociar o produto dele, tá? Ele vai ter que ir para outras linhas não muito triviais, né? Trade de segunda linha, coisa que o valha, né? Que podem fazer exatamente fechar o olho para esse problema. Mas no mercado de capitais, no setor bancário tradicional e para essas tradings mais tradicionais, questões ambientais hoje são muito relevantes para se iniciar o negócio, para se ter negócio em conjunto. Cara, a gente saiu para um lado, acho que foi uma super didática, uma baita aula. Tem toda a outra parte que eu queria, nós já estamos 1h e pouco, tem toda a outra parte aí de mercado mesmo, de querer entender, de ver, né, de sinais que nós vamos ter que deixar para uma outra. Não, a gente está sempre disposto. Bacana, quando a conversa flui, andou bastante, né, e como é super novo, né, para nós, né, então é bacana assim que a gente vai entendendo os mecanismos, né, as coisas importantes. E a cabeça fica fervendo aí. Cristian, obrigado pela generosidade e pela aula, né, cara? Acima de tudo, de mostrar como é que é. Bate-papo muito didático, muito né? didático. Ele falou que tinha dado aula, já passou o tempo. Ele fez uma ceninha antes aqui, não, liga a câmera e tal. O cara né? Não é à toa que tá onde tá, né? Então, cara, brigadão mesmo para nós. Espero que o pessoal tenha gostado também, né? Tenha gostado assim como a gente gostou dessa aula. É um assunto que se abre. Então tem os canais da Ecoagro mesmo, todos os canais, tem toda semana quase tem algum conteúdo, né? Eu acompanho o LinkedIn, YouTube, né? Instagram, tem conteúdos explicando todas essas operações, né? Explicando tudo, então ali tem... Quem achou que não entendeu nada, que nós falamos um monte de coisa, tá completamente fora, tem já um jeito de acessar. Tem, acessa lá e vai entender. Quem tiver interesse, né? Empresa, né? Tem muito empresário que nos assiste, nos escuta. Cara, será que cabe no meu negócio? É só procurar. Considera. Com certeza, considere. Tem como fazer. Sim, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é principalmente para o setor produtivo. Primeiro, não existe agronegócio sem crédito, né? Então, a gente vai sempre falar disso e vai sempre ter espaço para que possamos ter coisas novas, estruturar operações novas, até porque o agro também é bastante dinâmico, tá? E para esses produtores, para as empresas, o setor cooperativo aqui no Sul, né? Eu gosto demais do setor cooperativo aqui do Sul. A mensagem que fica não desconsiderem esse tipo de estrutura, esse tipo de operação para a sua atividade. Mas eu não tenho uma governança, eu não tenho... Às vezes custa um pouco mais entrar, e isso vai te forçar a ajustar esses pontos, né? E aí depois de ajustado, você se desenvolve ao longo da operação juntamente com ela, tá? A gente viu muitos casos, né? Teve 2-3 anos atrás, uma consolidação muito grande, né, do setor de revendas, alguns grupos grandes comprando. E o que a gente viu foi que as empresas que estavam mais preparadas do ponto de vista de governança foram alvos mais latentes para esses investimentos, tá? Porque o nível de transparência das informações, o processo, tudo isso era mais fácil de ser avaliado, né? Então, não desconsiderem, o mercado de capitais é sim, para o setor do agronegócio hoje, uma grande fonte de crédito e consegue, um pouco diferente dos outros setores, entender, avaliar e estruturar exatamente para o 30/4, né? Isso aí. Boa. Show. Obrigado, Cristian. Valeu. Agradecer a vocês que estiveram com a gente até agora, também os nossos parceiros aí, a CIA Brasil, San Esteban, Premix, a Farsul Jovem, a Elicit. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, também nos siga, né, Bruno? Às vezes a gente passa batido os nossos Instagrams aí, Armindo Bart e BP Quadros. Aí eu tô craque. Não esqueça de nos seguir aí, a gente tá sempre colocando algum conteúdo aí bacana pra vocês também, tá certo? Obrigado e até o próximo episódio do Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais. Obrigado.